você já fez ou vai fazer o vestibular da UERJ, provavelmente você já se deparou com algumas situações. Como, por exemplo, ver professores aqui do YouTube falando coisas diferentes sobre a prova de redação, ou simplesmente não saber como ter acesso a essa informação sobre critérios de correção e coisas desse tipo. E aí, quando você já não sabe como se informar e você vê ainda pessoas falando coisas diferentes, fica ainda mais complicado saber em quem acreditar. Mas eu estou aqui para resolver o seu problema. Se você não me conhece, eu sou a professora Alana. Eu fiz minha graduação na UERJ, fiz meu mestrado também na UERJ, e hoje eu dedico esse canal a te ajudar a entrar na UERJ também. No vídeo de hoje eu trouxe instruções diretamente da UERJ que vão te ajudar com a sua prova de redação. Até para você não cair nesses clickbait do tipo grade secreta de correção da UERJ divulgada, ou finalmente tive acesso à grade de correção da UERJ. Não tem como, e eu vou te explicar por quê e vou te explicar quais são os reais critérios de correção, com base nas palavras da nossa própria UERJinha. A correção da UERJ, ela não é divulgada, ela fica lá na UERJ. Então o corretor vai lá, corrige a redação, volta para casa e ela continua lá. Diferente dos critérios do Enem, que são divulgados, inclusive eu tenho um vídeo aqui te mostrando esses critérios, uma série de vídeos chamada Jornada do Mil, e você pode dar uma olhadinha. Mas existem alguns artigos que são publicados pela universidade em que eles passam pra gente essas informações. E hoje eu trouxe pra vocês um artigo que foi publicado na Revista Eletrônica do Vestibular UERJ, um site oficial, e é o artigo de número 32, que se chama Não Tem Mistério, está no edital, uma orientação para a prova de redação. Artigo escrito pela Caroline e pela Juliana e publicado no site da UERJ. Primeira coisa que elas vão apontar nesse artigo: a UERJ, ela vai te dar uma pergunta, e essa pergunta ela vai dar mais de uma possibilidade de resposta. Então, quando você for formular a sua tese, lembra de responder com muita clareza essa pergunta, porque isso vai ser avaliado. Responder com clareza não é dizer só sim ou não. O exemplo que elas vão dar é o tema de 2018, que diz assim: a verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? E o que elas vão usar para ilustrar é dizer que você poderia responder sim, não, ou em alguns casos sim, outros não, por exemplo. Então, o próprio tema de redação da UERJ, ele já vai dar margem a diversas possibilidades de resposta, diferente do que acontece no Enem. Elas vão falar também do anexo 6 do edital da prova, que diz o seguinte: a prova de redação dá prioridade à capacidade de argumentação do candidato, entendendo-a como um importante requisito da vida acadêmica, quer pela articulação de informações e ideias, quer pelos exercícios de recursos expositivos e persuasivos da linguagem. Na redação serão avaliadas a habilidade de leitura e interpretação para a reconstrução de textos em diversos níveis, o domínio de gênero e dissertação, a construção da argumentação e o emprego de formas e estruturas linguísticas de acordo com a norma padrão. E aí, o que elas vão fazer nesse artigo? Elas vão separar isso. Então, basicamente, o que vai ser avaliado pela banca? A articulação das ideias, recursos que você usa na hora de convencer o seu leitor, habilidade de interpretação e reconstrução, o gênero, que é dissertativo, a construção dessa argumentação e os usos da norma padrão. E elas vão explicar o que é cada um desses níveis, como eles serão avaliados, e é para isso que eu tô aqui hoje com vocês. Vamos começar falando então dessa habilidade de leitura e interpretação para reconstrução em diversos níveis e a articulação das informações e das ideias. Elas vão dizer aqui uma parada que eu sempre falo para os meus alunos: a clareza é fundamental na redação da UERJ. Eu falo muito isso com as alunas do meu projeto UERJ. E eu digo alunas porque por algum motivo esse ano eu só tive alunas mulheres. Então, não se preocupe muito com usar uma linguagem difícil ou conectivos, gravar aqueles conectivos bem elaborados, tipo outro sim. Se preocupe sim em ser claro na hora de mostrar o seu posicionamento. Eu não posso nunca ler uma redação da UERJ e não saber com clareza qual é o seu posicionamento. Elas vão dizer, inclusive, que essa crença de que no vestibular, para você fazer um bom texto, você tem que ter uma linguagem super difícil, essa crença não faz sentido. Então, isso não faz sentido, não tem lógica, não vamos nos preocupar com uma linguagem rebuscada. E aí elas até vão dizer, né, que como muitas dessas expressões não fazem parte do cotidiano da maioria dos alunos, não só às vezes nem os alunos sabem o que eles estão escrevendo, como nem a banca entende o que ele quis dizer. O que ele falou nem faz sentido, nem tem lógica ali. E aí elas vão acalmar os candidatos dizendo o seguinte: brother, eles sabem que tu é um estudante de ensino médio. Provavelmente, né? Esse é o perfil médio de quem vai fazer o vestibular da UERJ. Então, o que eles vão esperar é uma linguagem de alguém que está terminando o ensino médio, não uma linguagem para você fazer uma dissertação de doutorado. Outro ponto que elas vão ressaltar é que elas sabem que o seu corretor não precisa concordar com você. Isso é maravilhoso. Porque às vezes os alunos vão chegar dizendo assim: eu não sei como dizer o que a banca quer ouvir. A banca não quer ouvir nada, ela quer ouvir o que você pensa. Mas o que eles precisam é compreender o que você pensa. Então você tem que estar preocupado em fazer a banca compreender você, não necessariamente concordar. Outra coisa que elas vão ressaltar aqui é a sua capacidade de defender
aquilo que você de fato definiu ali como ponto de vista. Ou seja, você precisa de uma argumentação que seja consistente. Falar que o problema do Brasil é a corrupção e que a solução para isso é resolver a corrupção não me diz nada. Ter pontos de vista não é o nosso maior problema. A gente tem ponto de vista sobre tudo, mas a gente sabe realmente defender esses pontos de vista? Vamos pensar agora no nosso período eleitoral. Eu sei que você tem um candidato em que provavelmente você vai votar, mas você sabe conversar sobre ele, sobre o plano de governo dele? Você sabe exatamente por que você vai votar nele? O que tem ali que te convenceu a fazer essa escolha? Isso tudo é bem importante, precisa ser avaliado. Vamos estar atentos a isso. E elas vão dizer uma coisa que eu considero uma coisa bem importante que às vezes passa batido, sabe? Que é o seguinte, até as palavras principais dos temas da UERJ, elas vão ter concepções distintas. Então, se a UERJ cobra um tema que tenha como palavra norteadora ali verdade, como já aconteceu, memória, opressão, cultura. Imagina que a gente tá numa sala de aula e eu pergunto assim, gente, o que é cultura? Cada um vai dar uma resposta diferente. Então comece, gente, tendo em mente, bem definido, o que aquela palavra representa pra você. Isso já é um grande passo na hora de você formular o seu posicionamento. E elas vão dizer uma coisa que é bem importante. Ah, Alana, como que eu construo a minha tese na UERJ? Tá explícito aqui, ó. A sua concepção das expressões da frase do tema junto à resposta da pergunta desse tema é a construção do seu posicionamento. Então fiquem atentos a isso. Elas vão chamar a atenção também para os conhecimentos que você vai usar para construir a sua argumentação. Não precisa ser nada muito mirabolante. Você foi um aluno de ensino médio, cara. Estudou filosofia, sociologia, história. Brother, usa isso na sua redação. Usa isso para te ajudar. Então a gente estudou um período, vamos pensar aqui, ó, a colonização, né? A nossa colonização foi justa, democrática, igualitária? Como eram as relações de poder na nossa colonização? E a gente teve medidas efetivas para alterar essas relações? Se não, como esperar que hoje a gente esteja numa situação melhor? Isso é usar o conhecimento que você teve no seu ensino médio para construir a sua argumentação. Então fique atento a isso. E aí elas vão falar, faz um projeto de texto, faz um roteirinho. Não precisa você escrever o texto todo a lápis e depois passar tudo a caneta. Mas para você organizar os seus pensamentos e seus argumentos, isso facilitar na hora de você colocar isso pro papel. E aí só depois que você pensa nessas ideias, que você pensa no que poderia ser feito ali, aí você começa a materializar isso em uma redação. Então a sua redação precisa ter um projeto de texto. Segundo ponto que elas vão destacar nesse artigo é o gênero dissertação, né? Dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer? Você já sabe provavelmente se você já fez Enem, mas eu acho importante ressaltar isso porque às vezes a gente vê algumas coisas que não condizem com o que a UERJ cobra. Uns vídeos, alguns materiais falando, sei lá, a UERJ pode cobrar carta. Não pode não, porque ela já diz que o texto é dissertativo argumentativo. Tá escrito, gente, não sou eu que tô falando. Presta atenção, pelo amor de Deus. E aí elas vão falar de uma coisa que eu já falei pra vocês na aula inaugural, que ficou disponível aqui gratuitamente do nosso projeto UERJ do ano passado. Você pode assistir essa aula clicando em algum lugar por aqui. Que na UERJ, eles querem que você defenda a sua opinião. Então se eu tô defendendo a minha opinião, faz sentido eu usar uma linguagem impessoal? É o que a gente faz no Enem, né? No Enem é comum a gente usar a terceira pessoa pra você ser impessoal mesmo que você seja parcial. E na UERJ você não precisa disso. Você pode e deve usar a primeira pessoa. É legal que você use. Porque a opinião é sua. Por que você deveria fingir que não é? Isso nem tem lógica e nem faz sentido. Fiquem atentos a isso também. Aí elas vão falar de uma expressão que às vezes até eu uso. Que é tipo assim, a UERJ gosta disso ou gosta daquilo. Só que ainda que essas expressões existam, pouco importa o que a UERJ gosta, cara. Faz o que você pensa. Porque eles não vão avaliar de acordo com o que eles gostam. Então, às vezes, a gente vê alunos citando autores, porque assim, muitos pesquisadores da UERJ pesquisam esse autor. Na verdade, gente, isso não tem nada a ver com a prova de redação. E o que eles querem avaliar é apenas a clareza. A clareza das suas ideias e a capacidade de defender bem as coisas em que você acredita. Isso se reflete também no fato de não ser obrigatório você citar o livro. E aí elas vão mencionar que, às vezes, né, isso gera um questionamento, tipo assim, por que então que eu tenho que ler um livro se eu nem sou obrigada a citar? E é muito simples, é porque o tema da sua prova está no livro, ele é abordado pelo livro. E aí elas vão dizer o seguinte, como que o aluno ele pode pensar no livro para ajudar a construir a sua argumentação? Você pode usar, por exemplo, a verossimilhança, a semelhança do livro, da obra em questão, com a realidade externa a ela, que é, aliás, um recurso muito legal pra gente pensar em possíveis temas. Eu já falei isso aqui no vídeo em que eu digo como que eu acertei o tema do ano passado. Vocês podem também clicar aqui que vai aparecer. E aí elas vão dizer o seguinte, é legal você conversar com o seu professor ou com os alunos da sua turma sobre aquele tema, para cada um dar a sua opinião, que você já chega na prova com as suas ideias bem definidas. Você não pode achar que o professor vai te passar uma verdade, um modelo pronto, e que isso vai te dar a nota para sua redação. Não vai. E de novo, não sou eu que estou dizendo. Eu gosto de reforçar isso, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, porque às
às vezes eu recebo perguntas assim: Alana, você falou isso e o professor X falou outra coisa. Em quem que eu acredito? Não acredita na gente. Vai pesquisar, vai estudar, abre o artigo da UERJ e lê. Então, é isso que elas estão dizendo. E essa deve ser a sua postura se você está fazendo um cursinho, um preparatório. Então, basicamente, gente, se o seu professor tá te passando um modelo pronto, foge disso, porque se não é aquilo em que você acredita, você provavelmente nem vai saber falar. É mais interessante que você chegue pro seu professor e pergunte assim: cara, eu acredito nisso e nisso, nisso. Pra mim, cultura significa isso. Sabe algum autor que tem uma visão parecida? Que me ajude a construir esse pensamento de modo mais aprofundado? Isso é estudar de modo adequado pra UERJ. Mesmo pra quem não leu o livro e só vai ver o filme. O filme também é uma interpretação. O filme é uma visão de alguém. Então não é suficiente você ver o filme pra construir uma argumentação coerente e profunda pra sua redação. E aí, como que isso tudo tá relacionado à construção do texto? Elas vão responder pelas palavras que você escolhe, por exemplo. Então, se você vem de uma família que te ensina que falar palavrão é errado, provavelmente, mesmo quando você não mora mais com ele, você ainda vai se sentir meio culpado se você falar um palavrão. Porque isso faz parte de você. A escolha de palavras que a gente usa. Isso mostra uma concepção de mundo minha. E é assim que elas caminham pro encerramento desse artigo. Porque elas vão dizer que a bagagem que você traz, a gente vai chamar isso aqui de repertório, é assim que elas chamam, é justamente o que vai te ajudar a construir sua redação. Não cite autores por citar. Cite porque eles encaixam direitinho na sua argumentação. Cite porque eles fazem parte do que você acredita, porque eles te ajudaram a construir seu pensamento. E aí, olha como elas terminam esse artigo. Suas redações não precisam ser uma grande verborragia de coisa nenhuma que não tenha sido dita e ou pensada por você. O texto é uma prática social. É resultado do sujeito que você é neste mundo em que se dá a sua existência. Não tem por que você não se permitir aparecer naquilo que você escreve. Eu trouxe esse artigo pra vocês porque ele não é muito conhecido, mas ele também é bem importante. E principalmente pra vocês não ficarem caindo em clickbait ou perdidos aí em quem acreditar. E aí eu deixo uma contribuição minha que é: seja você, cara, na sua redação. Mas vá preparado pra prova. Como que eu estudo pra redação da UERJ, Alana? Vê ali no livro quais temáticas são relevantes. O que eu tenho ali que me faz refletir sobre a sociedade em que eu vivo? Principalmente, o que eu penso sobre isso e como eu construo esse pensamento. Não vai pra prova sem ter isso muito bem formulado. Então já pensa na sua casa mesmo. Olha, esse livro fala de violência. Eu penso sobre violência. Vamos ver o que a filosofia, a sociologia falam sobre violência. O que a nossa história mostrou sobre a violência no Brasil. E já vai pra prova com isso muito bem definido. Quando eu preparo minhas alunas, por exemplo, ou os meus alunos, né, quando tem homens também, eu sempre falo: olha, a gente vai estudar alguns períodos, alguns autores, e é estudar de verdade, tá? Todos os meus alunos estudam. Eu brinco dizendo que é como se a gente fosse tomar um café e eu te pedisse pra me contar sobre aquele autor. E você precisa ser capaz de saber me explicar direitinho. E eu sempre digo pras minhas alunas nos nossos preparatórios: quando a gente for estudar os temas, vamos pensar profundamente. Então, Alana, eu acho que a violência, ela é proveniente do fator X. Quem que eu posso usar pra me ajudar a sustentar? Eu faço esse aluno pesquisar sobre esse autor, estudar, conversar comigo. É assim que a gente vai construindo o posicionamento. Um posicionamento que seja profundo, mas que ainda seja seu. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar 2 recomendações pra vocês, que são entrevistas com meninas que tiraram nota máxima na UERJ, e elas falam o que elas fizeram, como que elas construíram essas redações, e dão também as dicas delas pra vocês. Espero que vocês gostem. Beijos, tchau!